Bem-vindos ao Rebanho das Ovelhas Elétricas. Eu sou Erlan Tostes, o host, e hoje estou aqui para falar sobre um tema muito delicioso. Falaremos sobre a alimentação, sobre a culinária, sobre reality shows da culinária, da cozinha, a cozinha na internet. A gente agora vai poder ter essa oportunidade de falar sobre temas que nos trazem o apetite à ponta da língua. Não estou sozinho, porém, estou aqui com Thaís Rocha, nossa teóloga de Goiânia. Thaís, é um prazer te ter aqui. Oi, Ilan. Oi, gente. Prazer é meu. Junto com a Thaís, temos Adriano Toledo, diretamente do podcast Pupilas em Brasas. E aí, galera, muito obrigado pelo convite aí mais uma vez. Um tema apetitoso, né? Um tema que Apetitoso. vai tirar a gente da gravação salivando. Eu não jantei ainda, só para constar. Ah, Junto conosco tem ela, a idealizadora do projeto Cucinare Mangiare, a Paula. Pode falar do jeito que você quiser, que ninguém vai corrigir você não, viu? Perfeito. Paula Silva, diretamente de Pouso Alegre. Gente, oi, tudo bom? Meu nome é Paula, como já foi dito. Muito obrigada pelo convite também, eu estou muito agradecida por isso. E é uma oportunidade para a gente aí conversar sobre um assunto maravilhoso, comida que eu amo. Perfeito, perfeito. Então, você ouvinte, antes que o nosso pessoal da publicidade e do marketing me puxe a orelha, fique à vontade para nos seguir nas redes sociais, o @ovelhas_elétricas, e comente aqui nesse episódio, fala qual que é o seu prato preferido, qual que é o prato que você melhor faz na cozinha. Isso se você não faz, né? Porque em época de iFood fica complicado cozinhar, mas fique à vontade para nos seguir. Segue também os nossos participantes. Vai ficar aqui o arroba deles no post, no Instagram e etc, no Twitter. E fique à vontade também para fazer seus comentários, para elogiar, para dar sugestão e também para compartilhar esse episódio. Então, vamos falar daquilo que nos enche a barriga. Bom, quando a gente vai falar de culinária, de comida, é algo que todo mundo aqui já teve algum tipo de experiência, né? Senão não estaríamos vivos. Acho que o corpo humano sobrevive o quê? Algumas semanas aí sem alimentação, né? Então, quer dizer que todo mundo aqui come alguma coisa. Então, a gente pode começar compartilhando, né? O que cada um aqui de nós, qual que é a nossa relação com a alimentação, com a comida, com a cozinha, com a arte nobre de cozinhar. Adriano, você é bom no fogão? cara, eu tento. É algo recente pra mim, porque aquele crescimento que a gente teve, aquela forma de ser criado, de não ensinar o jovem menino a fazer nada na cozinha, né? Tipo, afetou um pouco minha vida adulta no começo, né? Mas acho que depois de um certo tempo que eu comecei, justamente por influência até de canais de YouTube, de influenciadores, não tem muito tempo, comecei a fazer algumas coisas e peguei gosto. Aí hoje em dia eu cozinho mais em casa do que a minha esposa, né? Quando a gente casou, ela cozinhava mais e hoje em dia eu adoro, tento me aventurar. Assim, isso também teve uma questão na pandemia, né? Na pandemia deu uma acelerada no processo. Boa. Acho que no meu caso foi a mesma coisa. Eu nunca fui muito da cozinha e agora, Uhum. eventualmente, olha, modéstia à parte, eu tenho feito aí umas coxinhas de frango temperadas muito bem. Põe uma pápricazinha defumada, um salzinho, um curry, um Aí, o orégano, The jogo no Bear air já. fry. Jogo no air fry, dá uma pinceladinha de azeite, furadinha já pra penetrar aqui na carne, ficou uma delícia. É, Mas, pô. mas é só isso também. Mas é tem aqueles pontos, né, que você reconhece, né? A partir de qual momento que você fala, beleza, estou cozinhando bem. Para mim foi lasanha. Olha, eu nunca fiz Que uma aí lasanha. porque, cara, a primeira que eu fiz saiu triste, terrível. E aí você vai dando aquele trampo, tal, fazendo um aprimoramento, estudando, até que hoje em dia a lasanha sai legal. Talvez seja o meu melhor prato aí. Caramba, que demais, que demais. Massas, eu sou uma negação, macarrão, lasanha, pizza, qualquer uma que seja, nhoque, não vai. Não vai, não fica bom. Mas vamos falar Ah, com quem sabe por de fato, favor. tá? Paula, fala pra gente, como é que é pra você essa experiência na cozinha? Bom, eu sempre gostei muito de cozinhar. Eu acho que isso veio bastante da minha avó, né? Então, quando a avó ia para a cozinha fazer aqueles bolos, eu sempre era a neta que acompanhava ela, né? Até hoje ela fala que eu fui a única neta que puxou ela nesse sentido de cozinha, que as outras não curtem muito. Mas eu sempre acompanhei ela, sempre gostei de não só cozinhar, mas também de ver uma pessoa cozinhando. Então, eu ficava ali em volta, né?
Sempre raspava os potes de bolo de chocolate, aquele bolo cru que criança gosta de raspar, né? Até hoje eu raspo os potes. E isso começou um gosto desde a infância, então desde lá de cedo eu gosto de cozinhar, gosto de comer. E há pouco tempo, assim, desde a minha adolescência, eu tenho criado o hábito de apreciar mais a culinária de fato, né? Então, eu acompanho cursos de culinária, eu gosto de ver os chefs dando dicas, eu gosto de estudar a teoria por trás da culinária também, mas eu não sou nenhuma expert, tanto que quando eu falo assim, eu gosto de cozinhar e é um hobby. Não pretendo transformar isso numa profissão ou coisas do tipo. É uma coisa, uma forma de relaxar. Então, quando eu estou muito estressada, eu vou para a cozinha e eu gosto de ficar fazendo ali as comidas, testando receitas. Então, para mim é prazeroso estar ali. Então, eu gosto bastante. E prato preferido, qual que é? Nossa, é muito difícil. Olha, eu sou carioca, então, assim, eu gosto muito de frutos do mar. Muito, muito mesmo. Então, eu gosto de cozinhar, gosto de comer frutos do mar. Quando eu vou nos restaurantes, sempre eu procuro frutos do mar para comer, sabe? Mas o que eu faço, que eu gosto bastante, eu gosto muito de doce, de tortas. Então, se você entrar no meu Instagram, a maioria é coisa doce. Tem muita coisa doce. Ah, deixa eu já É, seguir aqui. Meu Deus eu do faço céu. muita torta diferente, assim. Eu invento as tortas, vejo receitas, testo. Então eu gosto bastante de torta. Torta é a minha especialidade. Torta de limão, então, e de Ah, maçã. Eu já Jesus. testei várias vezes a receita e dá super certo, não tem erro. É a minha Putz, torta de especialidade. limão. Torta de limão, acho que é uma das minhas sobremesas favoritas da No vida. verão, então, aquele calorzão, torta geladinha. Perfeito. Gente, eu devo ser o único aqui que não gosta de doce, então, Meu né? Deus, Que que isso, fome. rapaz. Não pode ser assim, não, Não, mano. pra não falar que nenhum, eu gosto de um pudinzinho, mas agora Pudim é. chocolate, doces em geral, eu não sou muito fã, não. Sou uma formiga Café ao entra na avesso. questão da culinária? Não, café? Café eu não Acho que gosto. entra. Acho que Entra entra, né? assim. O que põe na boca, né? É o que Então, tá então valendo. pode colocar isso também como uma especialidade minha aí, porque além de ser uma paixão, e é um negócio que de uns 5 anos pra cá eu meio que investi bem. Aí hoje em dia eu entendo bem de fazer café também. Acho que até mais do que cozinhar. Mas você é dos caras chatos de que não pode pôr açúcar, que tem que ser café moído torrado, prensa francesa, essas palhaçadinhas? Cara, eu tenho tudo isso aí, cara, mas hoje em dia eu não julgo quem toma café com açúcar porque é uma questão de gosto. Eu prefiro não tomar porque a partir de um certo ponto você adquire um pouco de gosto mesmo, por tentar entender ali o sabor do café. E quando você toma café bom, não precisa, de verdade, cara, não precisa. É impressionante, cara, eu sou apaixonado. E você, Thaís, qual que é a sua experiência na cozinha? Então, eu fui criada com meus avós e eu aprendi a cozinhar com 9 anos. 9 anos a minha avó já me colocou assim na beirada do fogão e vem acompanhar, vem me ajudar a aprender. E para mim, sempre olhando ela ali, quando ela preparava comida e tudo mais, dá aquela sensação de cultivação de amor. É como se a cozinha, o cozinhar, o preparar um prato fosse uma expressão de amor. Desde cedo eu aprendi que a comida, você servir o outro, era uma expressão de amor. E para mim cozinhar é isso. E eu gosto de cozinhar. Gosto bastante. Ai, que bom, que bom. É pré-requisito, né? Gostar do que se faz, né? O ruim é quando a gente é obrigado, né? Quando não tem opção. Da mesma forma que o amor transparece na comida, também a resignação, o ódio, o rancor vai junto também, né? Quando o crente se reúne, que é o crente come, e é isso. Você é crente, você vai engordar uns quilinhos, você vai ganhar uns quilinhos, porque todo crente ama uma mesa, ama estar ali reunido, comendo e falando. Na minha denominação, a gente falava que como a gente não pode beber, né? A galera descontava tudo na comida. Sábado à noite, social, essas coisas assim. O pessoal gostava era de ir para um rodízio de pizza, fazer junta panela, essas coisas, e a galera comia bem. Realmente é um negócio de costume mesmo, né? Deve ser padrão mesmo, né? Porque, assim, o social de igreja realmente é depois do culto ir pra uma pizzaria, uma sorveteria, um açaí, alguma coisa, sei lá, uma lanchonete, qualquer coisa pra comer e depois papiar, né? Falar mal, mas e depois ir pra Uhum. casa, né? Abençoado. É, Exato. a gente tem uma cultura aqui, pelo menos. Enfim, não só no nosso país, né? A gente tem outros programas assim também. Mas na cultura pop aparecem muitos programas culinários. Então, eu lembro da minha infância
E aí, entregando a idade aqui, que, sei lá, eu via a Ana Maria Braga lá no Norte a Norte, na Record, com o Louro José, ou seja, uma senhora de idade fazendo comida, com esquizofrênica, conversando com o boneco, a própria Palmeirinha, enfim, outros programas que... Sabe o que eu tava tentando lembrar, Quem? ô Erlan? A Cozinha Maravilhosa da Ofélia. Ofélia! Isso aí é muito antigo. Acho que a Esse que é Thaís e o a Paula mais velho do que não eram a... nascidas. Não eram, que isso. Gente, eu tô muito desatualizada. Eu não conheço esses programas, não. Da Palmeirinha até vai, da Ana Maria Braga, mas agora, esses aí que vocês estão falando, nunca Não nem sabe. vi. Que isso, meu. Claudete Troiano, Ofélia... lembra da Paula é Cátia jovem. Fonseca? A Ana Maria Braga, ela passava embaixo da... Ela pedia pra soltar os cachorros e passava embaixo da mesa, quando era Passar muito por debaixo da gostoso. mesa. Passava, Cezinha, solta os cachorros, aí os cachorros latiam. Não, Umas dos coisas... cachorros eu conheço. Dos cachorros eu conheço que eu já fiz essa brincadeira várias vezes em casa. Olha aí. Então, que mais? Aí, mais recentemente, a gente tem programas que se tornaram meio um reality show mesmo, né? Uma competição com prêmio da pessoa que melhor cozinha, né? Tem o MasterChef, acho que é o carro-chefe, né? O que mais chama a atenção, até por conta da estrutura, que é muito bem feita, né? Algo que é importado, né? Vem de fora, o conceito MasterChef. E aí você tem 3 chefes que humilham, quer dizer, que dão dicas e avaliam, né, os participantes através de humilhação pública. E Muita humilhação. a ideia é que eles façam pratos mais difíceis possível, tem eliminações, etc. Até que finalmente um vai ser premiado com a escola Le Cordon Bleu e o troféu Masterchef e um ano de compra no Carrefour, algo assim, né? Tem esses programas com Masterchef, Cozinha Sob Pressão, onde o Jacan vai lá em restaurantes e tenta salvar os restaurantes, né? Através de humilhações públicas de novo. E, sei lá, Cake Boss, onde aquele Bud Valastro faz bolos bizarros. Que mais? Qual que são os preferidos de vocês? O que vocês mais gostam? Rodrigo Hilbert. Ele faz umas coisas muito diferentes, né? Nossa, é muito bom ver. É muito bom. Mas ele não é bem um reality show, né? Ele tem o canal do YouTube, você diz? Nas coisas que ele faz. Ele Ele tinha um participava, né, de programa, eu não programas, né? sei se ainda tem, que chamava Tempero de Família no GNT. Ah, é verdade. Ah, e isso que ele fazia tudo rústico, né? Tipo, ele Isso, ia nossa, lá, eu montava achava o fogão, cortava a lenha, aquele ar de colocava interior. É muito... Não, às vezes ele ia atrás da caça. Bem rústico rústico. mesmo. Eu vejo umas do Rodrigo Hilbert também no canal do Enhaque. Eu gostava muito de assistir um canal, só que agora me fugiu o nome. É um canal de culinária que passa nessas TVs fechadas que tinha. Eu ia falar antigamente, mas não é tão antigamente assim, né? Tipo Sky, assim, que tinha uns canais que eram canais de culinária mesmo, só que eu fugi o nome completamente agora. E eu ficava, às vezes, horas assistindo aquilo ali. Hoje não tem, a gente nem usa mais Sky aqui em casa, nem nada, nem tipo de que TV fechada, né? Mas eu gosto mais desses programas que são para ensinar de fato, não tanto igual MasterChef, que é competição. Eu gosto mais da parte do ensinar de cozinhar e daqueles canais mais americanos, sabe? Aqueles programas mais americanos mesmo. Eu gosto bastante. Tinha um programa que eu assistia, que era uma moça numa fazenda, assim, e ela fazia tudo bem fazenda mesmo, de tirar o leite da vaca, ir lá, produzir o creme de leite, produzir o leite condensado, sabe? Uma coisa bem rústica mesmo. E aí eu gostava bastante também. Eu lembrei de um agora. Tinha um chefe francês também no Brasil chamado Olivier Anquet, algo assim. Ele também Sei que... participava desses programas que passavam pela manhã na Record, sei lá, Uhum. Gente, o enfim, Edu Guedes também. Edu Isso, Guedes. isso. Edu Guedes, lembrei agora. Quando o cara vira nome de tempero, né? Aham, tempero. Tempero do Tempero Edu Guedes. Guedes, tempero Ana Maria Braga. Com a internet as coisas mudam muito, né? A gente até constrói as nossas próprias rotinas de assistir programas através do YouTube mesmo, canais que tem lá. Então, no YouTube tem muitos canais também que são de receita ou são de entretenimento culinário, né? Você pega esses shorts ou até no TikTok mesmo, tem lá o Patrício Carvalho, o chefe Otto, que... Nossa, eu gosto demais daqueles desafios que ele faz. Me faz um almoço para a família inteira com R$25. Ele vai lá no mercado, compra cada coisa lá, faz um macarrão gigantão pra galera. Mostra a conta. Nossa, é sensacional aquilo. Eu já fiz? Nunca. Mas assisto todos. O Tucano, da época do Jovem Nerd, Cozinha né? de Faz Jack. agora a Cozinha de Jack, que é sensacional. O próprio Mohamed Indy, que foi do MasterChef.
e ele tem esse canal do YouTube dele. Vocês veem mais os canais para entretenimento, como eu só vejo, ou para pegar receita e tentar replicar? E se replica, dá certo? Eu acho que as duas coisas, cara. O Mohinde mesmo, pra mim, foi isso. Tipo, eu comecei a ver o conteúdo dele pra aprender certas coisas e eu tentei replicar algumas, várias, mas acaba que o próprio canal dele é um canal de, como você falou, de entretenimento. Tem conteúdo de viagem, conteúdo de cultura, conteúdo lá da menina da China, por exemplo, extremamente interessante que eles produziram. Tem muita coisa muito diferente que você acaba aprendendo. Tem outro canal que eu sigo que é o Gohango, que é de culinária asiática. É muito legal. Eu cheguei nesse canal porque eu fui tentar fazer sushi. E assim, cara, eu vasculhei o YouTube para aprender e caí no canal deles. E nunca mais deixei de seguir porque é muito bom o canal deles até para aprender da cultura asiática, não só japonesa, né, mas coreana também. Eles tipo ensinam e chinesa também. Eles ensinam tipo tanto as receitas, mas eles falam do que tem por trás daquilo, qual que é o significado cultural, entendeu? Então, esses canais, eles são muito ricos nisso aí, não só pelo ensinar a fazer as receitas, né? E é um pessoal que tem que ter carisma também, né? Se o cara não tem carisma, não tem como ele sustentar um canal desse no YouTube ou uma conta no Instagram, no TikTok. É engraçado você falou sobre o sushi, que o estereótipo deve ser a comida mais fácil de se fazer, né? Você Você é corta doido. e acabou, tá pronto, né? O sashimi, pelo menos, você cortou o salmão, acabou, tá pronto, né? Mas acho que não é bem assim que funciona, né? Não, vixe, é treta. Comida japonesa é muito difícil de fazer, né? Eu já tentei fazer uma vez e, nossa, Deus, foi um desastre total, gente. Não dá, o negócio às vezes você vai cortar assim, não corta direito, é uma coisa meio. Se você não souber fazer, de fato, não tiver a técnica, né? Fica uma coisa esquisita. Eles falam que, tipo, primeiro, você tem que ter uma faca extremamente afiada, porque na hora de de cortar o maqui, por exemplo, você tem que cortar e sair perfeito. Eu não dei muita atenção. Eu tenho uma faca, eu falei, "Pô, tá afiada pra caramba, beleza. Tá nada. Faca deles lá é outro nível. Mas não saiu ruim, não. Até que saiu ok. E com a comida japonesa, é uma coisa que eu penso muito sobre isso, né? Sobre uma questão da gente mudar, de fato, a cultura do país para trazer, meio que adaptar para nossa cultura. Então, comida Total. japonesa é muito diferente do que o que eles de fato comem lá, né? Eu tava vendo, acho que foi hoje ou ontem, um americano, ele tava ensinando a fazer uma receita que era de picanha chips. Eu acho que ele pegou uma peça de picanha grande e desidratou ela até virar uma carne seca, sabe? E aí dava uma aflição, e tava tudo em inglês, americano fazendo, ok. Aí eu entrei no comentário, assim, o primeiro comentário era de um brasileiro O falando assim, brasileiro nossa, estragou a picanha. é tipo assim, é como se a gente estivesse vendo, e essa deve ser a sensação, eu acho que é isso que o moço escreveu, essa deve ser a sensação dos japoneses vendo a gente fazer pizza de sushi. É exatamente essa sensação, a pessoa tá estragando uma coisa que a gente tem muito apreço, né? Eu acho que é pior, porque tem coisas que a gente criou aqui que Sim. a gente chama hoje de comida japonesa e não é, tipo um hot roll. Não existe hot roll no Japão, mas é gostoso, Botar ok. creme É uma cheese, né, no criação, sushi, né? botar Botar paçoca no cream cheese sushi. não tem como, cara. Sushi Mas de esse aí, paçoca. meu, mas a galera desrespeitar carne vermelha é um negócio meio triste. Na Netflix tem um programa lá de. Ah, como é que é? King of Barbecue, uma parada assim, o cara é o rei do churrasco. Só que o churrasco que eles fazem, a gente tá É acostumado aqui a fazer. diferente. É uma outra coisa tão estranha que chamar aquilo de churrasco, deixa só barbecue mesmo. Porque não dá pra chamar de É, churrasco, né? é que é diferente, é tipo defumação, brisket. É. O máximo que a gente Isso. tem aqui é a famosa costela no bafo, né? Mas É. que é fantástico também, maravilhoso, eu adoro. Mas eles se orgulham do negócio, tipo, desmanchar tal e ficar horas Nada a no. ver. Nada a ver. Enfim, eu prefiro uma fraldinha, uma picanha. Nossa, nem se compara. Você põe ali, ó, sal grosso aqui, ó, então sal de parrilha, acabou. Põe ali no carvão, né? Acabou. Acabou. Não Espera precisa lá, de virou, mais nada. fechou. Mal passadinha, né? Porque qualquer coisa Com gordura, diferente de mal passado tá errado. Tô brincando. exato. Mas, enfim, a gente fica vendo aquelas coisas lá. Enfim, Thaís, como é que é a sua experiência com reality show, com programas e tal, YouTube? Gente, eu sou bem aleatória nisso. Eu posso estar assistindo um programa no YouTube e ao mesmo tempo um reel que o algoritmo jogou no Instagram, ou também um cake box, Hell's Kitchen, eu gosto muito. E também tem as séries, né? Tipo The Bear.
Ah, Tem é verdade. filmes muito bons. Uhum. Aquele filme, gente, o último filme entra na culinária, de certa forma, que é O Poço. Aquele O filme lá, Poço, boa. O Poço. Eu ia falar o Menu também do. O Menu também tem essa série. Pô, o Menu me ensinou uma técnica de fazer o cheeseburger ali que eu repliquei, hein? Ficou da Ó, hora. Meu, no final do filme tem um cheeseburger sendo feito ali que eu falei, caramba, ele levou aí a técnica do cheeseburger. Vocês falando de comida japonesa e de faca, eu lembrei de Sanji, que ele fala Ah, que das facas e mãos de cozinheiro são sagrados, e é bem isso mesmo. Você vê que, por exemplo, o Cake Boss, o Bud, ele sofreu um acidente, né? Vocês ficaram sabendo? não tô sabendo. não. Ele sofreu um acidente e a mão dele ficou presa em uma daquelas máquinas, e o filho, e eu Caraca. acho que o filho e aquele outro que era sócio dele tiveram que tirar a mão dele de dentro da máquina. Tanto que ele ficou bastante tempo sem gravar o programa e ele recuperou 90% das mãos, do movimento das mãos. Então, aquilo ali paralisou totalmente a carreira dele, ele ficou um tempo ali se recuperando. Tanto que aí você imagina o cara que usa as mãos com a habilidade enorme de fazer aqueles bolos, aqueles doces, construir uma forma de arte e num acidente de trabalho comprometeu o trabalho, a carreira dele. Mas graças a Deus ele recuperou 90% dos movimentos. Nossa, eu não sabia. É bem o negócio do Sandy mesmo, né? Que ele tem um cuidado extremo. Com as mãos, Pra né? quem Ele não não pegou usa para ainda, batalhas. exato. Pra quem não pegou ainda a nossa A obsessão referência. por One Piece aí, nosso querido cozinheiro. Quem tá ouvindo e não tá entendendo, né? Como a Paula, por exemplo, a gente tá falando de um anime chamado One Piece, e um dos personagens que compõe a tripulação do capitão do Luffy, Chapéu de Palha, é o Sanji. E ele é um cozinheiro que, quando há necessidade de lutar, ele jamais usa as mãos, porque as mãos ele usa só para preparar os alimentos, para cozinhar mesmo. Então ele só usa com o pé, ele é chamado de Sanji Perna Preta, porque ele só usa aquela calça comprida preta. Enfim, essa é a É, eu, referência e a eu, gente gosta muito. eu não assisto esse anime, mas o meu irmão assiste. E é um anime que tem, sei lá, 1 milhão de episódios, não é? Um negócio assim. Que não acaba Mil e nunca. cinquenta e dois. 25 anos e não acaba, estamos Esses na dias eu metade perguntei pra ele agora. assim, eu perguntei assim, meu filho, como que você consegue assistir esse anime tanto tempo assim? Eu não consigo nem as séries minhas preferidas, eu consigo assistir tanto tempo assim. Como? Não Ah, acaba? Não tem E, acaba. gente vendo Grey's Anatomy 20 anos também, é É mais ou menos o verdade. mesmo tempo. nossa, tem gosto pra tudo, né? Não vou julgar vocês, não. Disse ela Mas é bom, julgando é bom. mentalmente, né? Mas tudo bem. Mas é bom, nós somos apóstolos de One Piece aqui. Boa. Mas sobre o que a Thaís falou, citou aquele filme, O Poço, né? Gente, eu assisti aquele filme e eu tava assim, eu não tava esperando nada por aquele filme, né, quando ele Uhum. lançou. E aí eu assisti ele, era, sei lá, madrugada já, eu fui assistir meio que pra dormir, assim, e eu não consegui parar de assistir. E eu fiquei uma semana com o estômago embrulhado, sabe? Na hora de comer alguma coisa que tinha semelhança com o filme, porque, nossa Deus, é muito muito ruim depois da experiência. E faz muito esse filme, ele leva muito aquela relação da gente com a comida, né? Você vê que. Todo mundo assistiu esse filme, né? É um Eu filme assisti. conhecido. Você Hum. vê que as pessoas que estão com mais fome, elas não apreciam nada da comida, mesmo elas sendo feitas com os melhores ingredientes. Então, isso traz uma reflexão pra gente, no sentido de apreciar a comida, porque às vezes a gente lida com a comida só como se a comida nos usasse, de certa forma. Eu tô com tanta fome que eu vou lá e como, para satisfazer uma necessidade minha ali, né, naquele momento, mas eu não consigo sentir o sabor da comida, eu não consigo apreciar o que tem ali por trás daquela comida, né? E a gente acaba passando despercebido por vários sabores, várias coisas que a gente está acostumado a comer, mas que a gente não faz essa reflexão do sabor da comida. E talvez seja parecido com essa questão do café que você falou no início, né? A gente bebe café, eu bebo café todo dia, o tempo todo, e para mim eu não tenho essa. Quando eu bebo café, eu não sinto as notas do café, igual os especialistas do café falam, notas adocicadas, notas frutadas, não tem É nota que de é só nada uma ali. bebida, né, pra te É só, acordar às vezes, né? é só uma bebida.
E quando a gente pega e saboreia o café e faz, de fato, esse estudo por trás, né, do café, de experimentar grãos diferentes, a gente começa a ter essa percepção das notas, né, dos sabores, do que está por trás ali do simples grão do café. E a comida é a mesma coisa. A gente come ali o arroz com feijão, a carne, a batatas fritas de vez em quando, e a gente não percebe que está por trás ali o sabor da carne, que a carne tem um sabor, o arroz tem um sabor, o feijão tem um sabor, que não é só me entupir de comida para saciar, né, a necessidade. Claro Isso que, daí, claro que acho, tem pessoas que não têm esse privilégio de poder apreciar o sabor da comida, que comem por necessidade mesmo, e é porque precisam comer para se alimentar, porque é aquilo dali que tem. Mas quem tem esse privilégio, né? Às vezes é bom parar um pouco o nosso dia, respirar, e agora eu vou comer um arroz com feijão, agora eu vou comer uma carne, né? Ter essa percepção. mas acho que até a comida mais simples da nossa culinária, eu acho que a gente é muito privilegiado. Muitas vezes a gente não acha, mas a Sim. gente é meio privilegiado de ter nascido no Brasil, porque a culinária brasileira é um negócio que não tem igual. Qualquer pessoa, eu tenho um amigo que foi morar em Chicago agora, faz uns 2 anos que ele tá lá, e ele sente muita falta de tudo. E ele acha coisa lá, só que não é igual. Não é igual. Tipo, esses dias a gente tava falando que eu fiz uma vaca atolada aqui. Aí ele falou: Caraca, meu, quanto tempo faz que eu não como uma vaca atolada? Meu Deus do céu, que Saudade, né? vontade. Tipo, meu Deus do céu. Cara, é um negócio que aqui você encontra em qualquer boteco, cara. Em Sim. qualquer boteco. E, tipo, a pessoa sai do Brasil, ela não tem. E é algo simples que a gente às vezes não dá valor, porque a gente come todo dia arroz, feijão, bife, fritas, entendeu? É, até as comidas mais simples têm muito valor, até valor afetivo, né? E é o que você falou, muitas vezes a rotina rouba isso da gente. E eu vejo também que muita gente hoje em dia tem buscado experiências cada vez mais sofisticadas e tem se afastado um pouco dessa forma mais simples de enxergar a comida, né? Eu gosto muito do conceito de comfort food, de você ter aquelas comidas que você come e dá um quentinho no coração, sabe? E, sabe, não é o menu degustação do restaurante caríssimo que vai ser o seu comfort food, impossível. O seu comfort food vai ser aquela comida que sua avó fazia e você come, você a tua memória vai direto para mesa de domingo, entendeu? Eu acho que isso é Uhum. um negócio que falta um pouco. A gente tem usado a comida de uma forma meio errada hoje em dia, talvez. Até pelas compulsões também, né? As pessoas têm muito compulsão alimentar hoje em dia, utiliza a comida como forma de compensação. Tipo, você teve um dia difícil, eu vou descontar Uhum. em alguma coisa Pra me e recompensar, né? recompensar, exato. E às vezes é ok, eu acho válido, mas quando isso se torna um hábito e é muito fácil se tornar um hábito. O iFood tá aí para provar isso, né? Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. E quando a gente usa a comida, como você disse, Adriano, como compensação, né? E muitas vezes as pessoas que têm compulsão alimentar, elas passam por isso, de se entupir de comida, né? Às vezes para saciar uma questão emocional também, para se sentir Total. confortável ali. Isso faz com que você se alimente de coisas que não são boas e não são saborosas. Não são. Sim, Quando a gente pega, às vezes, um chocolate. Eu gosto de muito chocolate, né? O Elano tá aí, não gosta, mas eu gosto de chocolate e 90% da população brasileira gosta. Então, Eu errado, eu tô exatamente. errado. Tá bom, eu tô errado. o chocolate, quando a gente pega um chocolate de boa qualidade, um chocolate que de fato ali é o chocolate, né? E você coloca na boca, e você pega uma barra de chocolate que você compra no mercado, que não tem tanta qualidade assim, é uma gordura hidrogenada com açúcar e leite Dizioli. em pó. E você sente o sabor dos dois e você vê uma diferença grande. Mas para quem está comendo por ansiedade, para quem está comendo por compensação, para quem está comendo para suprir essa carência interior, a pessoa não sente isso. Tanto Ela se faz. entope daquele chocolate ruim ali. Estou usando o exemplo do chocolate, que é muito comum, mas poderia ser qualquer outro tipo de coisa. Em vez de você fazer um macarrão gostoso, você se entope de miojo, aquele miojo com aquele tempero misturado, sal. Esses dias eu estava vendo um meme na internet falando assim: nossa,
O pessoal viajou horrores, um monte de gente morreu para poder buscar as especiarias na Índia e você colocando sazon aí na sua comida, né? A gente ignora esses temperos sofisticados que tem uma história por trás para entupir nossa comida de temperos Chernobyl em ruins, pó, né? para poder mascarar muitas vezes o sabor desses alimentos que não são tão bons assim. E a gente acaba comendo por compulsão mesmo. Vocês sabiam que o café foi inventado pela igreja? Foi descoberto por monges, né? Foi um Que monge, né? justamente observavam que as cabrinhas ficavam comendo de uma frutinha lá, de um arbustinho, e ficavam mais animadas, né? E aí eles fizeram as experiências tal, e chegaram na bebida que deixava eles acordados por mais tempo para poder fazer as suas orações e tal. Depois isso começaram a ver com maus olhos, né? De achar que aquilo era roubar, né, na luta espiritual para ficar acordado, mas realmente isso surgiu ali, nos mosteiros. Pois eu vi isso de um estudioso do Novo Testamento, Ben Wellington III, ele falando sobre isso, que surgiu dos monges etíopes e que o termo cappuccino se referia ao tom marrom usado nos hábitos dos monges lá da Itália. Eu achei isso muito interessante, gente. Sim, e é o berço do café, né, Etiópia, né, na verdade, né, onde se começou a fazer essa produção, tanto que é a origem do termo para o café de maior qualidade, que é o café arábica, que é o café que vem ali da África e da Península Arábica. Então, não foi inventado pela Starbucks, foi inventado Não, pela igreja. que isso. Que isso. Sou muito grato a Starbucks por ter começado esse meu vício, que realmente foi por causa deles, quando eles vieram para o Brasil, mas hoje em dia tá difícil. Vocês estavam falando sobre alguns filmes ali atrás, eu lembrei de um, não sei se vocês já viram, um filme bem B, desconhecido assim, que chama-se... agora eu esqueci. Sentidos do Amor, de 2011, com a Eva Green e o Ewan McGregor. É um filme onde tem uma doença que se alastra pelo mundo, onde as pessoas vão perdendo paulatinamente cada sentido. Então começa perdendo o paladar, depois olfato, audição, tato e o último é a visão. Então fica todo mundo no mundo sem cada um dos sentidos. A gente acompanha a trajetória de um cozinheiro, ou um casal de cozinheiros, eu acho. E a gente vê que quando o mundo perde o paladar, por mais temperados, apimentadas que as comidas estivessem, era impossível sentir, né? Então eles começaram a mudar de uma forma que a comida ficasse mais visual. Então, muitas cores, muitas coisas, muito cheiro, entendeu? Porque o cheiro era possível, o olfato era possível, mas o paladar não. Depois o olfato foi embora, então continuou com coisas muito coloridas e ainda assim sensações, algumas esferas específicas que botavam lá para você sentir melhor o alimento, porque as pessoas ainda sentiam fome, né? Enfim, a gente vai vendo, eu acho que a visão vai embora e fica só a audição é a última. Então, sem visão, a comida fica meio que uma pasta, fica assim, só tipo comida de astronauta mesmo. Enfim, eu acabei de falar o spoiler do filme todo, mas é um filme legal. É tipo ensaio sobre a cegueira, só que uma revisão legal com todos os sentidos. Eu só lembrei dele porque vocês falaram de alguns outros, o Menu, o Poço, que tem essa questão da instrumentalização da alimentação, né? De como que a gente encara essa criação divina, porque Deus cria alimentos, né? Os pré-requisitos todos que existem para uma refeição são criações divinas, né? Das árvores frutíferas, das raízes leguminosas, tudo que a gente tem, a gente come porque Deus criou. E Deus criou também aparatos no nosso organismo que conseguem identificar diferentes sensações que os alimentos têm. Entendeu? Papilas gustativas, enfim, todos os nervos e sensações que a gente tem na boca. O paladar é um dom divino. Muitas religiões vão ser construídas e ter elementos constitutivos que envolvem alimentação, o cristianismo inclusive, já que ceia do Senhor, os holocaustos, alimentação, algumas regras dietéticas que não pode comer animal tal, não pode comer coisa, não pode porco, não pode, enfim, animal com a pata fendida, um monte de regra estabelecida, né? O próprio jejum, se a gente para pensar, é um tipo de relação
que a gente tem com a alimentação, onde a gente tem algum tipo de restrição. Dito isto, é necessário a gente fazer uma autoavaliação sobre alguns vícios que a gente tem, nós como cristãos, obviamente, em relação à alimentação, né? A própria gula é um desses pecados que às vezes tem um pano passado que é uma beleza. A gente ama alguns pecados, né? Apontar o dedo e escandalizar com alguns pecados, mas a gula, ninguém fala sobre o cara que come 20 coxinhas no chá de bebê, né? No chá de fralda. Não parece muito adequado, né? Então parece que a moderação na alimentação é um fator muito importante. O que você acha, Adriano? Cara, acho que é muito interessante isso que você falou, inclusive da moderação, porque Deus, ele realmente ele utilizou em muitos momentos do Evangelho até alegorias com comida. Até tava lembrando aqui, você falando, eu tava lembrando que no Apocalipse, na mensagem, se eu não me engano, na igreja de Laodiceia, que Cristo fala que, pois que não és frio nem quente, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. É uma referência culinária. Ou seja, Deus está utilizando de uma referência culinária para poder comunicar uma mensagem importante ali, profética, inclusive. E em diversos momentos que a gente pode ver essas interações, até os conselhos e até as próprias, pegando a própria vida de Cristo, os momentos em que ele interagiu com comida. Vamos lá, o mais famoso deles, que foi quando ele repartiu os pães e os peixes para a população toda. Ele fez aquilo porque ele entendia que ele não tinha como dar uma mensagem sem que o povo estivesse alimentado. Então, a Bíblia ela deixa muito clara que as necessidades do ser humano são importantes além das espirituais. E esse milagre ele é tão importante que ele é o único milagre mencionado nos 4 Nos evangelhos. 4 evangelhos, exato. Ele é o Exato, único ele tem milagre. muito significado. E ele ensina muito, né? Porque ele também ensina a gente a compartilhar, né? A ter a noção de que cada um daqueles ali receberam o mesmo. Das pessoas que estavam ali receberam a mesma porção de comida, nem mais nem menos. Foi algo que também ensina outra lição, que é você estar satisfeito com aquilo que lhe é devido. E não tomar a mais para si, a mais do que os outros. As pessoas ali estavam com o propósito de ouvir a mensagem. E Cristo, ele proveu o suficiente para que todos ali estivessem bem, estivessem fortes para poder ouvir a mensagem. E isso eu acho interessante. Outras passagens também, como por exemplo, quando Cristo colhe espigas para poder alimentar seus discípulos e a si mesmo, e era um sábado, por exemplo. Era uma questão polêmica para os judeus, e isso também mostrou que Jesus não estava preocupado com os formalismos dos judeus, ele estava preocupado com as necessidades do seu rebanho, com as necessidades das pessoas, necessidades reais, e não com formalismos. Era muito mais importante para ele que os discípulos, que as pessoas estivessem fortes do que cumprindo uma norma sem sentido. O interessante também desse milagre é que o pão de cevada, ele era um pão o pão que o menininho tinha, era um pão distribuído para os mais pobres. Então, era realmente o que aquele menino tinha naquele momento, o pão de cevada. Só o que ele tinha. Isso mostra muito, tem aquela lição de disposição de coração, de compartilhar, da mesa. É muito importante, eu acho muito legal. Tem uma acadêmica norte-americana chamada Maya Kotrotsis. Ela escreve um livro chamado algo do tipo Relendo o Evangelho de Marcos em meio ao trauma and loss, ao trauma e a perda e a falta. É uma ideia socioanalítica do Evangelho de Marcos. Você encontra alguns elementos que denunciam sofrimento, trauma, dor, e pobreza, fome naquela região no primeiro século. Então, Israel é uma região dominada pelo Império Romano, paga imposto, uma carga tributária, se a gente acha que aqui no Brasil é pesado, lá era muito mais. Quando Jesus conta algumas parábolas, conta algumas histórias, faz alegorias, ele está usando o ambiente socioeconômico daquela região. Então, quando ele vai falar sobre os trabalhadores da colheita, que ele paga o mesmo tanto para quem trabalhou desde a manhã até quem pegou o trabalho só no final da tarde. A desigualdade salarial e social é uma coisa muito pesada, porque já basta o que Roma está tirando da gente como injustiça, quanto mais o que um trabalhador está pagando para os seus outros trabalhadores
o mesmo tanto por trabalhar mais ou menos, né? A injustiça é algo muito comum para eles, então alguém ficaria realmente muito ofendido com essa ideia. Então, quando ele multiplica pães e peixes, ele está alimentando uma multidão que tem fome. É muito mais significativo para aquela população comer pão e comer peixe do que hoje, por exemplo, para qualquer um de nós hoje aqui. Eu vou jantar daqui a pouquinho, mas eu tô bem, porque eu lanchei agora, sei lá, umas 7 horas. Então eu tô bem ainda. Se Jesus me der pão e peixe agora, eu vou agradecer. Mas pro primeiro século, dar pão e peixe no meio do dia, para quem está ainda no ambiente que no máximo comeu na noite anterior, é muito pesado, é muito gratificante receber esse tipo de milagre, entendeu? Então, assim, a gente vai vendo que os elementos sociais pesam muito mais nos milagres de Jesus. Eu acho sensacional isso, o fato de que Deus quer, deseja, tem vontade de se alimentar conosco, seja na própria Eucaristia, na ceia, seja lá no sacrifício do Antigo Testamento, onde o sacerdote queimava a oferta e ela subia para o Senhor, né, como aroma agradável. Então, quando E o Elias faz... animal era consumido O inteiro animal era também pelos consumido. sacerdotes. E isso tirava a gordura, tirava a parte, assim, os excrementos, né? Tira, queima fora do arraial e come a carne boa. É uma alimentação, a ceia junto com o Senhor. E, sei lá, quando Elias faz lá o desafio aos 450 profetas de Baal, e desce uma labareda de fogo e lambe aquela água da talha. É como se Deus estivesse bebendo junto. É uma comunhão, literalmente, acontecendo ali com o profeta, né? Com o homem de Deus. Quando Eliseu tá deprimido lá, é o próprio Elias, né? Elias tá deprimido porque a rainha, O anjo a veio. Jezabel, tá brava com ele, tá querendo pegar ele. Cara, ele só precisa comer um pouquinho e descansar, entendeu? Esses elementos que Deus cria em nós, né? Necessidade de alimentação, necessidade de repouso, o Shabá é necessário para nós, como descanso. Essas necessidades talvez seja um momento da gente parar e refletir sobre a graça de Deus, sabe? Eu acho maravilhoso imaginar que Deus está falando o seguinte: toma, como se a gente fosse um carro que tem que parar no posto de gasolina e a gente ser grato por essa fonte de energia que emana da própria terra, emana da criação. É Deus se comunicando com a gente, sustentando a gente através da sua criação. Eu acho sensacional. Perfeito. Não, isso me É, lembrou uma questão de recompensa, em Lucas. Eu vou ler até um pedacinho aqui, Lucas 14, eu acho que é 13, que fala assim: quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Isso aqui está falando sobre você fazer o bem sem olhar, né? Sem querer algo em troca, mas só pela questão da partilha. é que vocês estão falando bastante do evangelho, né? Mas quando eu penso em comida relacionada à Bíblia, sempre me volta na cabeça aquelas instruções sobre como preparar a comida lá em Êxodo. Então, todo aquele cuidado que Deus pede, né, que tenha com a comida, então, o respeito pela comida, de fato, né? Aquele cuidado de preparar o pão sem fermento, de como escolher o animal que vai ser comido, todo um cuidado de Deus com a nossa saúde, porque dá para perceber em toda a Bíblia que existem instruções que pensam na nossa saúde, na saúde do povo, né? O fato de não consumir algum certo tipo de animal ali, tem essa questão, né, da saúde. Mas na hora de preparar o alimento, aquele respeito. Então, aqui em casa, pelo menos, a gente até brinca assim: faz o boi mal passado aí, porque tem que respeitar, né? O boi morreu aí, respeita o alimento, não vira uma chinela aquele É, negócio, não, senão fica ruim. Esse respeito pelo alimento, eu acho que precisa ter no nosso dia a dia também, né? O cuidado não no sentido de comer mal passado, porque isso é um gosto pessoal, mas do respeito pelo alimento em si, de na hora de preparar um alimento, de se ter um cuidado ali. Às vezes a gente tem na pressa do dia a dia, a gente prepara as coisas um pouco corrido, né? Mas se a gente tem a oportunidade de ter um dia que a gente vai ali preparar uma comida para nossa família, com carinho, com respeito, eu penso que o Senhor se alegra bastante disso, porque essas instruções sobre o cuidado tem na Bíblia. Então a gente vê essas instruções importantes para o corpo, né? E para nós eu acho que isso é interessante também. Uma coisa que eu tava lembrando, opa, é como a diversidade alimentar também é um tipo de reflexo da diversidade cultural.
E como Deus usa a cultura, sabe? Para pensar que, sei lá, nas determinações do Êxodo e de Levítico, a gente tem alguns tipos de instruções alimentares. E até de sacrifício, né? Os diferentes tipos de holocausto que se tem. Imagina se Deus falasse que para expiar o pecado era necessário sacrificar um pinguim. Não faz sentido, né? Para o Oriente Próximo, para aquela região, onde o pessoal vai arrumar um pinguim para expiar pecado. E Deus determina ali um caprino, né? Que era muito comum na região para poder, na criação de pecuária. Na Israel do primeiro século, Jesus estabelece, né, o vinho e o pão para poder ser a representação do sangue dele, do corpo dele. Imagina se ele fala que o corpo dele é o suco de carambola, não é o da uva. Não faz sentido, porque não tem carambola por ali. Aqui na região mais tropical tem. Então lá é outro tipo de clima e nasce outro tipo de planta. Então faz sentido para aquela região e depois, enfim, é exportado. Mas a gente consegue ver isso também em outros países, em outras culturas, como tipos diferentes de paladar se manifestam. Sei lá, na Índia é uma coisa, é muito apimentada a comida papi, e nos Estados Unidos é outra. Nos Estados Unidos não é bem referência de alimentação, né? Tem porcaria. Não. Mas a gente pega, sei lá, na Itália é outro. Tem mais massas e tem enfim, comida diferente. E a gente vai vendo que existia essa localização dos diferentes tipos de comida. Só que depois das grandes navegações, a gente pega o século XV, depois das grandes navegações, enfim, as navegações, especiarias e coisas começando a haver esse intercâmbio cultural que desemboca hoje com o mundo mais conectado impossível, né? Assim, muito absurdo. Hoje eu consigo abrir a Amazon e comprar aqui diretamente de Hong Kong um tempero específico de lá. Me parece que existe um convite à alimentação me levando a respeito do próximo, entendeu? Eu consegui compreender melhor o meu próximo através do meu estômago. Parece loucura? O que você acha? Faz muito sentido. É complicado porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente sofre muito, pelo menos A gente não, né? Nós somos evangélicos, mas pessoas que estão em outras religiões, principalmente religiões de matriz africana, eles sofrem preconceito, inclusive, na comida deles. E muito, 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 muito da nossa parte. E isso eu não vejo com bons olhos. Eu acho que é algo que não contribui nem para com o evangelho, porque é algo que, se a gente acredita que são pessoas que precisam conhecer Cristo, não é a gente discriminando as comidas deles que a gente vai conseguir chegar próximo e pregar o evangelho para a pessoa. Então, isso é muito importante, porque a comida é um vínculo, é uma ponte. Você chegar na pessoa para experimentar a comida da cultura dela é uma honra muitas vezes para a pessoa. Ela vai se abrir para ter um relacionamento com você, para falar com você, para te ouvir, para ouvir suas ideias, através do momento em que você tem essa abertura, né? Esse respeito também. Tem muito a ver com o que a Thaís falou lá no início sobre a comida, cozinhar, ser muito uma representação de amor, né? Uma forma de eu amar o próximo. Então, quando a gente cozinha, quem gosta de cozinhar, é muito prazeroso você fazer uma coisa para uma pessoa e a pessoa comer a sua comida. Comer e ficar feliz. Nossa, que comida gostosa. Nossa, você fez... Tá uma coisa gostosa, né? As donas de casa se sentem até ofendidas se você não come muito. E quando a gente recusa a comida de uma determinada cultura, é claro que tem os seus limites ali, né? Porque cada região está acostumada, né? Com o que é muito estranho para nós, às vezes é normal para eles. E eles também, com certeza, olham para a nossa cultura e enxergam algumas coisas que a gente come esquisitas, né? Mas esse respeito pela comida do próximo, eu vejo muito isso quando eu converso com missionários que vão para regiões de tribos indígenas, e aí eles chegam lá e se deparam com uma culinária completamente diferente, que apesar de estar no país, né, de estarmos no mesmo país, a gente não come. E eles chegam lá e eles precisam sentar no chão e comer aquela comida que as pessoas prepararam com todos os costumes que nós não estamos acostumados, que eles têm, com os ingredientes que eles têm, que a gente também não está acostumado, e sentar e comer à mesa e partir o pão, entre aspas, né? E compartilhar e abrir o evangelho. Então, a comida é uma porta de entrada para o evangelho muito grande, né?
O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios muita coisa sobre comida, né? Então, tem questão de carne sacrificada a ídolos e alguns comem, outros não. E ele vai chamar a questão da consciência limpa. Quem come em plena consciência é o forte, quem não come é o fraco, porque não consegue diferenciar aquilo que Deus santifica, enfim. É questão de consciência mesmo, né? E chega no final, capítulo 10, ele vai falar lá, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Me parece que nos elementos que são constitutivos da preservação humana, que é o comer e o beber, quem não fizer isso, para mim, comer, beber e dormir, né? Por mais que o livro seja comer, rezar e amar, né? Mas é comer, beber e dormir. É a necessidade que a gente tem. Tudo que a gente fizer, inclusive as coisas que são de prioridade para a saúde, comer, beber, é para a glória de Deus. Me parece que é uma vida que Paulo convida a ser integral para a glória de Deus. Inclusive naquilo que a gente põe na boca. Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Tirando as coisas que realmente não são para alimentação, elementos da natureza que são venenosos, alucinógenos, né? Entorpecentes, que mais? Coisas... eu não sei por que inventaram que jiló é uma alimentação, para mim não faz um pouco de sentido, entendeu? É, mas, tirando isso, me parece que o que for nutritivo para o nosso organismo e agradável para se comer, a gente come para a glória de Deus. E a gente faz isso agradecendo a Deus. É um costume nosso, pelo menos, orar antes das refeições, agradecer a Deus pelo alimento que a gente tem, reconhecer a dependência que nós temos dele, porque é ele que nos deu condições de termos o alimento, deu condições de que ele chegasse até a nossa mesa, é graça divina, né, sendo manifesta. Então, me parece que o alimento é uma expressão de fé e de gratidão que temos a Deus, né? Quando comemos, seja sei lá, o mais básico, sei lá, o Trident que tira o mau hálito da boca no desespero, ou pode ser a macarronada, a bolonhesa mais maravilhosa lá que a Paula faz. E aí, no fim das contas, é para a glória de Deus. O copo d'água e sei lá, o Cabernet Sauvignon na ceia, enfim. Eu acho que é bem por aí mesmo. E, inclusive, aproveitando claro, sempre que possível, dos alimentos na sua forma mais natural possível, né? Porque essa é a forma que foi idealizada de ser consumida, porque que é aquele negócio que até os próprios nutricionistas falam, né? Que o ideal é a gente ir voltando para as coisas mais cruas, para as coisas com menos tipo de processo, porque se a gente for fazer um paralelo com o que Deus criou comida boa e o diabo foi e criou ultraprocessado. Porque não foi Deus que criou biscoito recheado, ou a presuntada, ou enfim, essas coisas. Margarina. Beleza, comer de vez em quando, mas enfim, essas coisas elas não são para muito do nosso consumo. Infelizmente, muita gente não tem opção. Mas isso é algo que a gente tem que também ter essa reflexão, que é a volta ao simples, né? A volta a- às origens, no caso, ao propósito de Deus, né? No caso da alimentação, e fazer essa reflexão, inclusive, com a nossa vida espiritual, que é sempre é, o nosso propósito, sempre que a gente faz um paralelo, né? Então, quanto mais a gente volta também na alimentação, mais a gente volta para as origens da nossa vida espiritual, que é a nossa dependência com Deus. E é entender, inclusive, que a cada vez que a gente come uma comida mais natural possível, ela só é possível de estar ali por conta de Deus. E é interessante que quando a gente vai comendo as comidas na forma delas mais natural e sem muitos apetrechos, né? A gente começa a sentir o sabor, de fato, do alimento e a gente começa a ver graça em umas coisas que não tinha graça. Tal. Tipo fruta que você não conseguia comer sem leite condensado e agora você está comendo e sentindo que aquele sabor, sabe? E eu vejo muito isso você pega criança que nunca comeu doce, nunca comeu açúcar, e você dá um morango para ela, você dá uma fruta, um maracujá para ela, ela não vai sentir tanto azedo.
Agora, se você dá para uma criança que já comeu açúcar, já está acostumada, ela vai sentir aquele negócio azedo, né? Então, a gente usa o açúcar para mascarar o sabor ali da fruta, né? Do azedo da fruta. Mas se você cortar essas coisas, você vai começar a sentir o sabor, de fato, dos alimentos. E é bem interessante, é uma experiência aí. Gente, tem fruta mais marcante do que a mexerica, que a gente fala mexerica, né? Mexerica, tangerina, e outros lugares falam outro nome, mas Bergamota. e bergamota. Mas quando você abre ali a mexerica, descasca ela com a mão e vem já aquele aroma, só de falar você já sente, já tem aquela Quem não gosta memória. também vai te odiar, mas beleza. Isso é igual o pequi aqui em Goiás. Pequi não é todo mundo que gosta. Tem ou você ama ou você odeia. Eu achei que era obrigatório goiano gostar de pequi, mas Ó, não é, porque eu beleza. sou de Goiás e não, eu gostava quando eu era criança. Eu cresci e eu enjoei. Eu Eu não, gosto. não suporto o cheiro hoje em dia. Tem gente que não suporta o cheiro. Ou também pamonha, gente. Pamonha. Tá na época da pamonha e eu tô amando isso. Tá muito É, bom. olha só, Pamonha? O que é pamonha? você não conhece Hã? pamonha? Não, Paula? pamonha. Não, mas Pam- a fruta. Fruta é pamonha? Não, Não, né? Não, não, A não, pamonha é não. pamonha é do milho. comida. Derivado de milho mesmo. A pamonha, Ah, tá. é o milho moído. Ah, sim, sim. É que a gente tava falando de fruta, aí você falou de pamonha, eu falei, vai, Jogou. tem E fruta chamada regionalismo, né? Vai pamonha? que tem uma fruta chamada pamonha, né? Vai, a Paula, gente é chama porque eu sou mexerica aqui de muito. pocã. Eu sou uma pessoa bem aleatória. Eu vou puxando os assuntos que vem na mente. Eu achei que Falou tinha de uma fruta mexerica, eu já pamonha. puxei a pamonha. Nada a ver. Mas Gente, que demais. Ela já Aqui nasce na na minha árvore região com é a pocã. trouxinha, né? A pocã também. Ela já nasce com Com a a, trouxinha, né? a Amarrada na caminha árvore. verdinha. Podia ir com queijinho, imagina né? um pé de pamonha. Agora eu já tô imaginando um pé de pamonha. Ixi, Aí tô no morrendo de céu pode ser que fome. tenha. É, no céu. Nossa, imagina. E sabe o que eu acho interessante? Tem muitas alegorias bíblicas envolvendo fruta, né? Então, a gente pega, sei lá, texto de Gálatas. Gálatas 5 tem lá obras da carne, né? E fruto do Espírito. É muito interessante a perspectiva de que o fruto do Espírito, sei lá, o apóstolo Paulo descreve que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses, essa manifestação do fruto do Espírito como árvore mesmo, o fruto ele serve para quê? Para alimentar, para alguém que pegar o fruto e se alimentar e comer literalmente. Então, se nós somos produtores desse fruto do Espírito, isso significa que outras pessoas vão consumir daquilo que nasce de nós, sabe? Essa alegoria, essa perspectiva alimentar de que a gente está aqui oferecendo para quem tem fome de paz, de alegria, de mansidão, domínio próprio, temperança, benignidade, longanimidade. Quem tem fome, a gente oferece porque a gente está manifestando para essas pessoas e alimentando espiritualmente, sabe? Com o fruto do Espírito, com o amor, que já que é singular, né? Paulo escreve no singular, o fruto é amor. Então, para um mundo que tem fome e sede de amor, os cristãos estão aqui para alimentá-los. Acho que essa é a teologia mais culinária possível. Muito bom. Perfeito. Bom, é isso. Chegamos ao fim desse episódio mais peculiar, no mínimo, né? É bem diferente do que a gente normalmente faz aqui, mas a gente está aqui para experimentar uns sabores novos, temperos novos no nosso podcast. Agradeço muito a participação de vocês todos e eu deixo aqui para um espaço para uma, sei lá, para uma recomendação, sugestão, aviso final, divulgação das redes sociais, enfim. Fiquem abertos aí para encerrarem. Eu tô lá no Pupilas em Brasas, escutem a gente lá. Mais ou menos toda semana sai alguma coisa aí diferente. Geralmente a gente fala de alguma obra da cultura pop, de alguma coisa que tá pegando aí, algum tema. Pupilas de segunda também, que é um papo mais aleatório. E acho que de sugestão a gente acabou não falando de The Bear, né, cara? A gente falou bem pouco, né? Acho que tá pra sair a segunda temporada no Star Plus aí. Algumas pessoas já podem até ter visto que caiu do Muito bom. caminhão. A temporada tá muito boa, recomendado aí pra todos aí. Tem a ver com comida, então, e com abrir restaurante, com a indústria e com um monte de outras coisas. Enfim, recomendadíssimo. Eu ia falar de The Bear também, que eu amo essa série. Filme O Poço, para mim a galera tem que assistir, gente, porque é uma reflexão que vai além assim do normal, quando se fala de comida, de compartilhar, de justiça social. Eu acho muito interessante.
E eu tô morrendo de fome, gente. Eu tô morrendo de fome. Esse episódio me deu muita Ferrou, fome. né? Muita fome. Bom, vocês podem me seguir aí no Cucinare Mangiare, que é o meu Instagram de comida. Normalmente eu não costumo postar receita não, mas eu posto as coisas que eu tô fazendo, assim, só bonitas, né? Fica ali uma coisa bem bonita, então vocês podem seguir lá, acompanhar. Se precisar da receita, eu mando a receita. E como sugestão, vocês estão sugerindo muitas coisas, filmes, né? Eu vou sugerir uma receita, então. Então, se você não está acostumado a fazer nenhuma receita, pesquisa depois receita de torta de maçã americana. É uma torta fácil de fazer, bem tranquila. Não tem erro, já testei vários tipos de receita, sempre dá certo. É aquela receita da internet bonita, dá para fazer, você consegue comprar os ingredientes, tudo acessível, tranquilo. Depois vocês testem e falem lá para mim no Instagram. Perfeito, perfeito. Pode deixar. Eu vou dar o feedback. Eu acho que se eu não queimar, eu tiro a foto e mando. Agradeço a você também, ouvinte, por ter ficado conosco. Não se esqueça de compartilhar nosso episódio nas redes sociais. Fala e espalhe a palavra do Ovelha, espalhe a lã elétrica do Ovelhas Elétricas nessa internet. Muito obrigado. Até o mês que vem com mais um episódio do Ovelhas Elétricas. Tchau, tchau.